Olá, estamos começando mais um programa Rumos e Desafios, um programa que pretende auxiliar os eleitores nas eleições majoritárias de outubro. Junto comigo nessa caminhada, o jornalista e analista político Sandro Tadeu. Em cada episódio, vamos receber candidatos ao governo do estado e Senado por São Paulo, além de especialistas. O primeiro turno das eleições gerais de 2026 acontece no dia 4 de outubro. Se houver necessidade eventual de um segundo turno, para a definição das disputas para presidente da República e governadores, isso ocorrerá no dia 25 de outubro. Nossa primeira convidada de hoje é Vivian Mendes, candidata ao governo do estado pela UP, a Unidade Popular. Vivian é formada em Relações Públicas, ativista social e dirigente política. Criada na Zona Leste de São Paulo, iniciou a militância em comunidades eclesiais de bases e em movimentos de moradia popular. É uma das fundadoras do movimento de mulheres Olga Benário, com forte atuação na pauta dos direitos das mulheres. Atua também em comissões de direitos humanos e resgate da memória política nacional. Foi a candidata de esquerda mais votada para o Senado por São Paulo em 2022. Obrigada por estar aqui com a gente, Vivian. Obrigada, Luciana. Obrigada, Sandro. Obrigada para todo mundo que está acompanhando. É um prazer, é um espaço muito importante nesse processo eleitoral bastante desigual, diga-se de passagem. Então, a gente poder ter a oportunidade de falar com vocês é muito importante. Em 2022, Vivian, você disputou uma vaga ao Senado, O que aquela campanha lhe ensinou que você pretende aplicar agora na disputa pelo governo de São Paulo? Olha, ótima pergunta, porque nós aprendemos muito com a campanha de 2022. A Unidade Popular é um dos partidos mais jovens do Brasil e a campanha de 22 foi a nossa primeira campanha nacional. Então, o nosso partido foi registrado, legalizado no final de 2019, a gente participou da campanha de 2020. No meio da pandemia e também entendendo um pouco como que era aquele processo, numa campanha municipal muito diferente, em 22 a gente apresentou uma chapa completa para as eleições e eu pude ser candidata aí ao Senado pelo nosso estado. E foi uma experiência muito importante porque nós decidimos que a gente ia colocar no centro do debate político as questões, assim, que para nós são fundamentais, mas que são consideradas muito de forma polêmica ou que não são questões que dão voto. Mas como nós somos um partido que defende o socialismo, nós somos um partido no campo revolucionário, a gente quis trazer essas questões para o centro do debate. E ter tido uma votação tão expressiva, eu tive mais de 280 mil votos numa eleição, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, Claro que uma entrevista aqui para vocês eu dei também, foi muito importante em 22, mas com pouco espaço, Então uma campanha muito de rua, uma campanha junto com o nosso povo, uma campanha das antigas, de panfletagem, visitando as pessoas, e ter apresentado temas como a legalização do aborto no centro do debate, a punição para os torturadores do passado e do presente, falando já naquele tempo, antes de ser moda, que a gente defendia a prisão de Bolsonaro, Então, esses temas nos trouxeram uma expressão eleitoral muito importante. Então, isso nos traz segurança de que nós estamos no caminho certo, que existe espaço na política brasileira, na consciência da classe trabalhadora para apresentar um programa socialista. Então, a gente pretende aproveitar essa experiência nessa eleição agora. Vivian, as últimas eleições têm sido marcadas por uma polarização. Na sua avaliação, o eleitorado paulista está disposto a ouvir novas ideias e propostas de partidos novos como a UP? Com certeza, até porque a gente tem apresentado, nós temos uma candidatura à presidência do Brasil, que é a Samara Martins, com a nossa vice, que é a Raquel Brício. Samara, que é uma trabalhadora do SUS, uma dentista, trabalha no sistema penitenciário no Rio Grande do Norte. E a Raquel Brício é uma agente portuária do Pará. Essa campanha tem inclusive pontuado nas pesquisas, E nas pesquisas, quando a gente olha os detalhamentos, nós somos a expressão daqueles que não votaram em ninguém em 2022. Então, existe uma parcela da sociedade que vê, enxerga, identifica a polarização, mas não se sente representado por essa polarização. Então, a gente vê bastante espaço no nosso dia a dia para apresentar o nosso programa e dizer que é possível defender um outro tipo de sociedade, Então, as únicas opções não são nem votar no fascismo e nem defender uma política social-democrata rebaixada que não é capaz de resolver os problemas do nosso povo. Nossa campanha serve a isso.
Você defende a desmilitarização da Polícia Militar e a criação de uma polícia única de caráter civil e comunitário. Como seria esse processo de transição? Olha, esse é um tema fundamental para nós, é um dos pontos do Programa Nacional da Unidade Popular. A Unidade Popular é um partido, até aproveitando aqui para quem não conhece saber um pouco mais, nós somos um partido programático, a gente tem um programa nacional e todas as nossas candidaturas defendem o mesmo programa. Esse tema da desmilitarização das polícias, apesar de parecer um tema, sei lá, uma novidade, já foi uma bandeira histórica daqueles que lutam pelos direitos humanos. E a verdade é que, na imensa maioria dos países do mundo, não existem polícias militares. Esse conceito de militares cumprindo função de polícia é uma anomalia da realidade. Isso é uma realidade brasileira e de poucos países no mundo. E que a gente naturalizou com essa polícia que, na verdade, historicamente no nosso país, desde que o Brasil foi invadido em 1500, existem militares assumindo o papel de polícia, mas a polícia militar que a gente conhece hoje no Brasil, ela existe desde 1969, dessa forma, com esse caráter. Então, é uma polícia criada durante a ditadura militar e com uma concepção ideológica, doutrinária de militar, de busca do inimigo interno no nosso país. Então, a gente ter policiais militares, assim, cumprindo função nos bairros, separando briga de vizinho, todos nós deveríamos estranhar essa realidade, né? Então, é possível e é necessário que as polícias sejam desmilitarizadas, como é uma realidade na imensa maioria dos países do mundo. Então, para uma transição rápida e imediata, claro, você tem que fazer um processo de reorganização das polícias, e quando a gente fala da desmilitarização, não estamos falando só da PM, né? Cada dia mais, as polícias no Brasil são mais militares. As guardas civis municipais, por exemplo, as GCMs, estão cada dia mais voltadas para essa lógica militar. As polícias especiais da civil também são cada dia mais militarizadas. O que significa isso? Que elas são absolutamente hierarquizadas e têm uma doutrina, uma ideologia que não corresponde às necessidades do nosso povo. Então, é um processo, primeiro, de desmonte dessas estruturas, né? E o desafio de passar isso para que a população entenda o que é isso. Como seria feito? Porque as pessoas têm esse modelo já muito forte, né? Muito forte, mas também muita resistência, né? Nós estamos no estado de São Paulo, onde os índices de violência policial, letalidade policial, têm crescido assustadoramente. Estamos aqui na Baixada Santista, se tem um lugar onde nós podemos falar disso, é aqui, onde a gente viu o que foi a tragédia da Operação Escudo, da Operação Verão, dessas operações que, na verdade, servem a quê? As polícias entram nos bairros pobres, fazem o que querem e depois ainda são condecoradas pelo governador fascista que gere o nosso estado, que é Tarcísio de Freitas. Então, ao mesmo tempo que existe uma naturalização do papel da polícia, existe muita resistência, né? Esses dias, no último mês, a gente viu uma denúncia, né, vazar um vídeo de policiais militares em São Paulo, na capital, fazendo roleta russa com jovens na periferia. Então, essa realidade está muito presente na vida das pessoas. Na nossa avaliação, né, e do trabalho que a gente faz junto com o povo, nos bairros, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres também, as pessoas não acreditam que a polícia resolve os seus problemas, né? Então, o problema de segurança pública do nosso estado é muito profundo, é muito grande, é gravíssimo, e a gente não resolve com essa polícia que existe, que cada dia mata mais e a violência continua crescendo. Então, é necessário, claro, um debate profundo, ideológico com as pessoas e combater essa política de Tarcísio hoje, que é militarizar a vida, naturalizar a presença da polícia na vida do nosso povo. Então, os colégios militares, né, civis militares que estão sendo implementados, é uma tentativa de naturalizar a militarização no nosso cotidiano. É isso que nós lutamos contra todos os dias, né? Vivian, você tocou num ponto importante que é a questão da violência contra as mulheres. Quais são os principais problemas na política estadual de enfrentamento? Olha, a violência contra as mulheres é um problema nacional, mas no estado de São Paulo a gente vê um crescimento assim assustador. E o que a gente não tem? Nenhuma política de enfrentamento hoje no estado de São Paulo. Você tem uma secretaria que não tem orçamento, você tem um desmonte das políticas que existem. A política, quando tem, é uma delegacia especializada muito pouco preparada para cumprir essa função.
E queria também dizer que o problema da violência contra as mulheres e feminicídios não é uma questão também apenas de delegacias, ainda que as que têm, nós precisamos reformulá-las muito. Agora, em relação à violência contra as mulheres, nós temos muita experiência para apresentar, né? Eu sou fundadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, é um movimento nacional que esse ano estamos fazendo 15 anos de movimento, e um movimento que há mais de 10 anos ocupa espaços abandonados e constrói casas de referência para mulheres vítimas de violência. Isso é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente pega um espaço que está abandonado e ali a gente acolhe a mulher, escuta aquela mulher, atende aquela mulher na complexidade que a violência traz para aquela vida, né? Porque para enfrentar realmente o problema da violência contra as mulheres, além de delegacias mais especializadas, de educação, né, de orçamento para combate no campo da educação popular, enfim, você precisa também de estruturas que permitam que essa mulher tenha portas abertas para os seus direitos. Então, para enfrentar a violência contra as mulheres, nós precisamos de políticas de moradia voltada para as mulheres. Nós precisamos acabar com a escala 6x1, porque as mulheres são a maioria da nossa classe que está nessa escala escravocrata, ganhando péssimos salários. Nós precisamos acabar com a desigualdade de salários entre homens e mulheres. Nós temos as mulheres hoje chefiando a maior parte dos lares e recebendo um salário inferior, pelo menos 25% menos, mas quando a gente fala de mulheres negras, mais, chega a quase a 50% menos. Então, essa é a realidade que impede que a mulher saia de uma situação de violência. Então, isso é o que nós fazemos no nosso dia a dia. O nosso movimento de mulheres já realizou mais de 50 ocupações no Brasil. E nós fizemos um levantamento recente, inclusive, para poder apresentar para a sociedade, e o nosso levantamento é que nós acolhemos mais de 60 mil mulheres no último ano. Então, se um movimento de mulheres, sem recurso nenhum, funcionando de forma autônoma, assim, mantendo as suas casas com políticas de brechó, festa, com contribuição de técnicas voluntárias, advogadas, psicólogas, assistentes sociais. É assim que a gente mantém o nosso movimento. Se nós somos capazes disso, eu tenho certeza que uma governadora do estado mais rico, da 10ª economia do mundo, vai ser capaz de fazer muito mais pelo fim da violência contra as mulheres em São Paulo. Você comentou agora há pouco sobre as escolas cívico-militares, né, e defende o encerramento delas. Como que você responderia para as famílias que afirmam, né, estar satisfeitas com esse tipo de modelo? As escolas cívico-militares, primeiro você tem uma questão que elas têm muito mais recursos que as escolas públicas normais, né? Então dá uma certa sensação de que existe, de alguma forma, uma melhoria ligada à questão delas serem militares, mas isso não é verdade. Quando a gente vai olhar para a estrutura das escolas estaduais, você tem um esvaziamento total das escolas estaduais, assim, uma violência mesmo naquela comunidade escolar. Então, hoje a educação pública estadual ela é um problema que precisa ser enfrentado. E você tem essa sensação, né, esse debate de que existe alguma vantagem em ser uma escola militar. Mas acabou de sair o ranking das melhores escolas estaduais do país e o estado de São Paulo não tem uma escola sequer nesse ranking, nem entre as militares. Então, não é verdade. Elas não são superiores. Se São Paulo não tem uma escola entre as 100 melhores escolas do país, e onde estão, né, onde se expressa essa melhoria no ensino, né? Então, é uma impressão de segurança dentro de um discurso de que segurança se combate dessa forma, com violência, né? E a gente definitivamente não concorda com isso. Vivian, falando sobre saúde, como que você vê esse modelo de gerenciamento das unidades feita por organizações sociais? Essa é uma crítica que a gente tem, assim, que também é centro do nosso debate, né? Essa é uma campanha nacional, né? Esse ano é um ano de eleição nacional, então a gente tem falado muito da defesa do Sistema Único de Saúde. Como eu disse, a nossa candidata à presidência é uma trabalhadora do SUS e a gente tem defendido, inclusive, que todos os políticos sejam atendidos pelo SUS. E parece uma coisa, nossa, muito radical. Como assim? Impossível. Não, se a gente defende um Sistema Único de Saúde eficiente, que seja capaz de resolver os problemas do povo, nós precisamos que os políticos utilizem esse sistema e possam saber, inclusive, quais são os seus problemas. Eu uso o SUS. E eu, semana passada, tive que ir no posto, porque estava com uma infecção de garganta, cheguei lá na UPA, lá do bairro, e fui conversar com a médica, e estamos lá conversando, dali a pouco
ela estava reclamando que a técnica tinha que sair para ajudar a outra. Ela, não, aqui está muito difícil, que tem pouco funcionário. Eu falei, e você é terceirizada, né? Ela falou, terceirizada não, eu sou quarteirizada. Porque naquela UPA, uma organização social é a gerente da UPA e ela é PJ, ela é pessoa jurídica contratada pela organização de saúde. Então você tem uma distância tão grande do profissional com o que é o sistema de saúde que não é possível ser eficiente com esse tipo de organização. Nós somos absolutamente contrários a isso. O Estado precisa contratar diretamente os profissionais concursados, com compromisso, com responsabilidade, com segurança, para que a comunidade possa ser de fato bem atendida, né? E a gente acredita muito no SUS, eu acredito muito no SUS, sou a maior defensora do SUS, né? A minha irmã também é trabalhadora do SUS, a gente tem essa defesa na nossa família histórica. Eu venho da militância das comunidades eclesiais de base, como também foi anunciada aqui no começo, que eram essas comunidades muito ligadas politicamente com a vida do povo e que foram fundamentais para a luta e pela construção do SUS, né? Teve um papel protagonista. Então, lá no nosso bairro, sou de Guaianazes, a gente tem as mulheres que defenderam, né, que saíram nas ruas antes de nós para defender esse SUS, que é um sistema muito importante, né? Nós passamos por uma pandemia muito dura. E a gente sabe o que a gente sofreu, né? A gente estava debaixo de um governo genocida, negacionista, negando vacina. Ainda assim, o SUS fez tudo o que pôde. A gente fez no nosso país o que países vizinhos nossos não conseguiram fazer. Antes da pandemia chegar aqui, eu lembro das notícias que a gente via pela TV do Equador, as pessoas morrendo na rua, as pessoas desesperadas. Pô, aqui o SUS segurou a onda, com todo o desmantelo que tem no nosso sistema de saúde, ainda assim ele segurou a onda. O SUS pode ser o sistema mais avançado do mundo, né? Se a gente tiver preocupação, cuidado com os recursos e garantir que realmente eles sejam bem utilizados. E a terceirização é uma forma de precarização, tanto para os trabalhadores quanto para o serviço, para a entrega do serviço final, né? Então, nós temos as organizações de saúde e com gerentes ganhando salários milionários para justificar que aquela organização tem melhores condições de gerir um posto de saúde, não faz sentido. Vivian, São Paulo concentra o maior parque industrial do país. Como é que você pretende ampliar a formação técnica para atender às demandas do mercado de trabalho? Olha, isso é muito importante, porque nós temos uma luta muito organizada entre os estudantes de ensino técnico e na defesa dessa formação técnica. Eu estudei na escola técnica, inclusive, quero defendê-la aqui. Eu me formei bem jovenzinha, fiz ensino médio técnico, porque venho de uma família que a minha família tinha consciência que a gente devia fazer faculdade, que era muito importante, mas que nós não podíamos pagar. Somos uma família de operários, né, pai e mãe operários, a gente tinha uma vida simples ali em Guaianazes, e a alternativa que tinha era, que a gente conheceu, olha, existe curso técnico, pô, aquilo, minha mãe falou, é isso que vocês vão fazer um curso técnico, que aí vocês vão trabalhar, pagar um cursinho para poder entrar numa universidade pública. Foi o plano que nós traçamos e que deu certo, né? Então eu estudei nas escolas técnicas estaduais na época, que a gente tem aqui no estado as estaduais, as federais, enfim, nós temos um trabalho importante de defesa do ensino técnico, como um espaço realmente de garantir que a nossa classe possa ser tratada com dignidade. Hoje, o estudante do ensino técnico, com todas as retiradas de recurso, tem muita dificuldade de manter e de permanecer no ensino técnico e ter uma formação de qualidade, né? Claro que o problema de empregabilidade do nosso estado não é um problema apenas de formação. Nós temos uma política de desindustrialização no nosso país que nós combatemos profundamente no nosso partido. A gente acha que o Brasil pode ser um país desenvolvido se ele não se ajoelhar e não se submeter aos interesses dos países imperialistas e querer dizer que nós temos vocação para ser um país do agronegócio. Nós não defendemos, não concordamos com isso. E o ensino técnico ele tem uma importância grande, né, nessa formação para que a gente possa realmente industrializar o nosso país. Então, investir na educação técnica, numa educação de qualidade é muito importante, é uma defesa nossa e a gente também faz isso todos os dias, tanto nas escolas estaduais quanto nos institutos federais, né, que têm essa prioridade de formação e que para nós são centrais nas nossas lutas. Aliás, conduzimos uma greve importante de estudantes aí, fortalecendo no ano passado, junto aos estudantes do ensino técnico em defesa de permanência, defesa de
restaurante popular, né, dentro das escolas, né, enfim, dos bandejões, como a gente chama, né, para quem não sabe, mas os bandejões, mais defesa de políticas de permanência para que o jovem possa se manter e se formar. Vivian, num eventual governo Vivian Mendes, como que você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser inicialmente lembrada e, se possivelmente, esquecida, né? Porque um governo da Unidade Popular é um governo do nosso povo. Então, eu quero ser eleita governadora de São Paulo para que o povo, para que a classe trabalhadora do nosso estado possa ser poder. Então, eu espero poder assumir esse cargo, quero convidar todo mundo para conhecer mais da nossa campanha, para poder acompanhar a gente nas redes digitais, ajudar a fortalecer a nossa vaquinha virtual para que a gente possa fazer o nosso programa chegar mais longe, mas quero ser governadora para que a gente não tenha essas figuras que sejam os grandes sabichões que resolvem os problemas do povo. O povo precisa governar e é isso que a Unidade Popular faz nessa campanha eleitoral e faremos no governo de São Paulo. E a gente agradece a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. vivianmendes.oficial, minha rede digital, e sigam unidadepopular.sp. Tá aí, então. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios e nesse bloco a gente entrevista Márcio Alves, candidato ao Senado pela Unidade Popular. Márcio tem 42 anos, pai de 3 filhos, é operário metalúrgico. Atua no movimento social e sindical desde 2008, quando iniciou a militância no movimento de moradia, participando da construção e coordenação nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Participou do processo de legalização da Unidade Popular pelo Socialismo e hoje é uma das lideranças do partido na região do ABC. Atualmente integra a coordenação nacional do Movimento Luta de Classes, atuando na organização de trabalhadores em fábricas em diferentes regiões do país. Márcio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Eu que estou agradecido de estar aqui, né, apresentando essa candidatura popular, né, ao Senado, né. Eu também agradeço ao Sandro pela oportunidade de estar aqui apresentando as ideias da Unidade Popular e chamando, né, os trabalhadores e as trabalhadoras a cumprir esse papel, que a gente acha muito importante, que a classe trabalhadora cumpra esse papel também de assumir o protagonismo, né, porque é nos dito, né, que só uma classe pode assumir os papéis de poder, e o UP vem para dizer que não, que a gente acha que os papéis de poder é do povo, né, o povo que tem que assumir as rédeas do poder, e não a classe, né. A Unidade Popular, Márcio, defende a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução salarial, né? E o fim da escala 6x1. Como essas medidas seriam implementadas sem comprometer a competitividade da indústria e a geração de empregos? Bem, a gente, né, na nossa experiência, né, a gente vê que já foram feitos estudos, né, no nosso país, inclusive no nosso país, com redução da carga horária, redução dos dias de trabalho e ao final da experiência, várias empresas comprovaram que aumentou a lucratividade e o ritmo e a satisfação dos trabalhadores em trabalhar nessa escala. E a gente defende porque esse sistema que a gente vive, que é o capitalismo, que ele é um sistema que visa o lucro, né? E os trabalhadores e as trabalhadoras hoje na jornada de trabalho, nessa escala 6x1, sem direito a descanso, né, sem direito a usufruir, inclusive, do que se produz, porque trabalha-se tanto que no final de semana a mãe trabalhadora vai arrumar a casa, vai fazer seus afazeres, vai cuidar dos filhos, porque às vezes é o único tempo também que essa mãe vai ter para ver o filho durante a semana. Então, essa é a condição hoje do trabalhador. E com o fim da jornada dessa escala 6x1, que é uma escala que a gente chama a escala da morte, que muitos não a conhecem de fato, porque às vezes não vivem, né? Os ricos do nosso país não vivem essa escala. Por exemplo, a gente tem o nosso Senado Federal, que não vive, né? Que preferiu tirar férias ao votar uma matéria tão importante para o povo, porque essa matéria só chegou lá por pressão dos movimentos populares, por pressão do movimento Luta de Classes, que foi para a porta das fábricas pressionar, chamar os trabalhadores para pressionar os deputados para que se acabasse e o povo está sabendo e está esperando essa resposta. Só que o Senado, mais uma vez, que deveria
ter uma atuação sobre isso, eles estão sentados em cima do projeto. O presidente do Senado e os senadores, que não votaram esse projeto, né? Está parado, porque tem uma propaganda que passou, acabou com a escala 6x1, mas a verdade a escala 6x1 no nosso país não acabou ainda, porque não foi aprovada, não passou pelo Congresso, pelo Senado Federal, que está lá sem a votação. E com o fim da escala, dessa escala, os trabalhadores e as trabalhadoras vão poder pensar, né, em ter um final de semana a mais, trabalhar, curtir, ir num parque, porque a realidade dos trabalhadores que inclusive estão nas periferias mais longes, não tem tempo para curtir, para ter um lazer, para estudar um pouco mais, para apresentar outras alternativas para os seus filhos verem eles em casa, porque hoje a realidade é que o filho não vê o pai em casa e nem a mãe. Então, essa escala de 6x1 é essa escala de morte que tem que acabar. E dizem, né, que vai quebrar o Brasil, né? Assim foi na abolição da escravidão, quando os negros acabaram com a escravidão, diziam que inclusive, os empresários, os escravistas daquela época foram beneficiados, né? Eles foram ressarcidos, né? E chegou-se até a ventilar um bolsa-patrão aqui no nosso país, porque a elite brasileira não quer que o trabalhador e a trabalhadora tenha seu tempo de fato, de descanso, com qualidade, qualificado, que hoje não existe, né, no nosso país. Márcio, você é oriundo da indústria metalúrgica, você conhece bem os desafios do setor. No Senado, que tipo de ações e projetos você pretende desenvolver para fortalecer a indústria do país e, ao mesmo tempo, gerar empregos de qualidade? Sim. Como eleito senador, o nosso primeiro projeto é acabar, que já é um projeto que está no nosso programa, que é o fim da escala 6x1. Isso já é a primeira ação imediata. E a geração de emprego no nosso país, que é desenvolver a tecnologia do nosso país, a indústria. Por exemplo, hoje a gente sofre um processo de desindustrialização, né? Por exemplo, é inadmissível que o nosso país dependa de matéria-prima que poderia ser beneficiada aqui hoje, igual o aço, né? Uma parte do nosso aço, ele vai para fora do nosso país, é beneficiado e depois volta. E isso tira o emprego e tira a nossa tecnologia, porque hoje o nosso país ele não desenvolve tecnologia que seja a favor dos trabalhadores. Então, ou seja, precisa desenvolver emprego de qualidade, mas tecnologia que esteja a serviço dos trabalhadores, que nesse sistema não é possível, porque esse sistema ele realmente só visa o lucro, né? Ele não é capaz de desenvolver um sistema que garanta para o trabalhador uma tecnologia e que esteja a serviço para qualificar os trabalhadores. Eu acho que no Senado Federal a disputa vai ser grande, porque o nosso objetivo também, estando lá no Senado, é difundir e debater a revolução socialista do nosso país. Precisamos falar disso, né? Porque é impossível um país que se diz que é a 11ª economia do mundo, o seu povo viver do jeito que vive hoje, com um salário mínimo de R$ 1.600, que não dá para uma família de 4 pessoas viver. Enquanto isso, uma classe política e uma classe empresarial mínima suga o sangue, né, e todos os recursos que vai para o bolso desse povo, né, desses empresários que, inclusive, preferem deixar as nossas indústrias sucateadas, né, porque é isso, né, hoje nosso país, ele como querem passar, é o celeiro, né, um celeiro, né, ou seja, só vende soja, carne, commodities. Então, ou seja, o Brasil ele tem um potencial muito grande, mas ele não é elevado a desenvolver, ou seja, ele está sempre ali a serviço dos imperialistas, dos Estados Unidos, da China e tal. Micro e pequenas empresas, Márcio, são responsáveis por grande parte, né, dos empregos no país. Como incentivar esse setor sem abrir mão da proteção dos direitos trabalhistas? As microempresas, né, porque eles são muito importantes, né? A gente temos que entender que essas pequenas empresas, eles não são a grande indústria, né? Então, hoje a propaganda me parece que
bota em pé de igualdade esses microempresários e o grande ali me parece que é igual. Eu acho que incentivar, eu acho que um incentivo muito grande é você deixar esses microempresários, né, que investem no bairro, porque hoje fala que a ideia que o nosso partido, né, fala que os socialistas, os comunistas, eles querem acabar, ele vai fechar a padaria, vai fechar o comércio, quando é muito pelo contrário. Que a gente vê quando chega, por exemplo, uma rede de atacadista em certos bairros, quem fecha é o pequeno, né? Ou seja, as grandes redes ela acaba sufocando o pequeno empresário, o micro, e esse micro ele vai falir por conta que ele não vai conseguir competir com os preços do grande. Eu acho que o congelamento dos preços dos alimentos, isso vai ajudar muito aos microempresários, porque hoje as grandes redes de supermercados, eles acabam, inclusive, desde da colheita até o final do processo, já sai com o destino certo, né, das pequenas propriedades ou das grandes para os grandes mercados. Ou seja, esses mercados já compram lá desde a colheita e fica pouco espaço para os pequenos, né? Então, o comércio, né, sofre bastante com isso. E a gente acha que a manutenção, né, os direitos trabalhistas, importante, né, que os trabalhadores eles sofrem um ataque permanente, né, que você falou que com relação aos direitos trabalhistas, que é a retirada dos direitos, né? Porque nós tivemos a reforma da Previdência, tivemos a reforma trabalhista que acabou retirando todos esses direitos dos trabalhadores que estão hoje trabalhando em condições precárias, muitas das vezes tendo que ser vendedor, ser um PJ, por exemplo, né? Um pizzaiolo ser um PJ, ou seja, ser um próprio empresário, porque hoje é a realidade. A gente acha que com a reversão da reforma trabalhista, com a reversão da reforma da Previdência, os trabalhadores vão ter de volta os direitos que foram retirados, e muito mais que hoje que os trabalhadores não têm, né? Não têm esses direitos garantidos. E como senador, né, e fazendo esse debate no Senado, é que fortalecer essa classe, né? Essa classe de trabalhadores. Márcio, você falou agora da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Um ponto que sempre causa muita preocupação aos servidores públicos é com a chamada reforma administrativa. Como é que você vê essa proposta que está sendo debatida já há algum tempo? Sim, a reforma, né, da Previdência, né, dos servidores, a gente teve lá em Diadema uma luta muito grande com relação também a essa pauta, né, que foram mais de 20 dias, né, em que a gente apoiou a luta dos servidores lá de Diadema, porque queriam tirar essa reforma, né, ia tirar diversas, como eu falo? Benefícios que os trabalhadores tinham. Então, isso foi uma grande luta que a gente estava e viu que o que garantiu, de fato, que os trabalhadores, os servidores, lá da região foi a organização na luta dos trabalhadores, porque tirar, né, o direito de se aposentar do servidor, aumentar o tempo para se aposentar, tirar os benefícios, isso afeta direto, inclusive, nos serviços, né? Porque um servidor que não tem garantia de que vai ter ali no seu trabalho o desconto e vai servir para que ele se aposente, isso afeta na ponta. E a nossa luta foi muito importante ali para que os servidores tomassem ciência, né? Com assembleias lotadas, pressionando o poder público, que é um problema, né? E esse problema de não ter, por exemplo, direito a colocar um atestado, né? De ir lá, levar um atestado e o servidor sem poder também, aquele que cuida das pessoas, não poder também ser cuidado. Então, isso foi uma luta. Eu acho que a luta dos servidores, eles, tanto no âmbito nacional e quanto no âmbito municipais, é uma luta constante, porque essa categoria ela vem diminuindo, né? Com a terceirização, né? Começa ali pela saúde, pela educação, e hoje as prefeituras caminha para um processo de não ter mais servidores concursados, né? Então, isso é um ataque grande.
Caso o Congresso Nacional, Márcio, volte a discutir mudanças na Previdência, quais princípios você considera inegociáveis? Olha, o princípio fundamental, inegociável, é a redução do tempo para se aposentar. Porque hoje, um trabalhador, por exemplo, que trabalha na limpeza urbana, que corre 10, 15, 20 anos atrás do caminhão, ele não pode se aposentar com tempo máximo, né? Por exemplo, se aposentar com 65 anos, né? Um trabalhador que trabalha nessas condições, ele tem que ter o direito de se aposentar mais cedo, porque é um trabalho extremamente insalubre, né? Você correr atrás de um caminhão, ou a mesma aquela pessoa que trabalha numa forjaria, que trabalha ali anos e anos exposto ao calor extremo, né? Vocês sabem, forjaria que faz peça quente, né? Então trabalha na boca de um forno a 1000 graus Celsius. Então, esses são trabalhos que, na nossa defesa de não perder mais nenhum direito, porque hoje, quando se fala em reforma, não é para garantir, e sim para tirar direito, né? Hoje, nessa política atual que a gente vê hoje no sistema nacional, quando se fala em reforma, geralmente não é para garantir nenhum direito a mais para os trabalhadores. Então esse é o primeiro ponto, não ir para uma batalha para que não seja perdido mais nenhum direito, porque o debate hoje é retirar o direito e não devolver os direitos que foram tirados dos trabalhadores. Então a gente precisa ir para esse debate. Em relação ao transporte coletivo, que é um item que pesa bastante no orçamento das famílias, que tipo de medidas que você defende para melhorar a qualidade e até o financiamento deles? Sim. Uma é que lutar para que o transporte de fato seja um transporte público, porque hoje ele não é. Ele é tudo menos público, né? Porque um dos transportes mais caros do país, né? Então, ou seja, voltar a reestatizar as empresas de ônibus, a CPTM, a SP Trans, todas essas empresas que, o metrô, por exemplo, que teriam que servir ao povo, hoje não serve, né? Ou a gente viu os casos que teve aí na CPTM, de concessões, de privatizações que não estão dando certo. E não vai dar, porque o transporte, né, pro trabalho não tem que ser tem que ser tratado como uma coisa pro povo, público, do povo, que hoje não é, né? Quando a gente tem essa coisa, transporte público, não é público, né? Porque você imagina, o governo do estado constrói uma linha de trem, de ônibus, um corredor, gasta todo o recurso do estado e ao final das contas eles passa para a iniciativa privada usufruir e enriquecer. Então, eu acho que trabalhar para acabar com um sistema de cobrança nos transportes públicos, um sistema gratuito para a juventude, para o povo, para que o povo possa usar de fato um transporte de qualidade. Investimento no transporte. O transporte de massa tem que ter mais investimento. Hoje o investimento ainda é pouco, né? A gente vê no nosso estado, por exemplo, não chegamos à Baixada Santista, por exemplo, de trem. Por que não? O sistema prisional brasileiro, falando agora em segurança, contribui para reduzir a criminalidade ou acaba fortalecendo organizações criminosas, né? O que mudanças o Senado deveria discutir? O sistema hoje prisional, de fato, ele não recupera, ele não ajuda na segurança, ele não dá garantias de que quem está sendo preso ou vai ser preso vai dar garantias da ressociabilidade dessa pessoa, porque a gente vê que as pessoas entram, né, essas prisões em massa que a gente fala, né, que hoje o nosso país é um dos países que mais prende no mundo, né, acho que é o terceiro país que mais prende no mundo, e nós não estamos vendo resultado nesse programa, nesse processo, né, de prender em massa e não ressocializar. Eu acho que o Senado tem que se debruçar em como, de fato, como resolver essas questões, que eu não acho que não passa pelo encarceramento em massa, e passa sim pelas medidas de emprego, de educação de qualidade,
debater saúde de qualidade. Então, não vai haver, é igual o problema de caça às drogas, né? De caça, porque vão fazer operação no morro, mas não é lá que está o dono da droga. Lá está o soldado, aí prende todo mundo que está lá, joga na cadeia, e prende quem vê na rua, joga na cadeia, e esse cara sai devendo favores para uma determinada facção e não tem como mais voltar para uma vida sociável, assim. Então, acho que a prisão hoje, ela serve como esse instrumento de dominação, também de uma classe. Então, a prisão, ela não é, de forma alguma, um espaço onde vá se ressocializar alguém. Então, temos que repensar esse modelo de aprisionamento que não gera a pessoa não sai de lá, muitas das vezes, uma pessoa melhor, sai pior. Então, a gente também é contra esse processo de encarceramento em massa. E o projeto fundamental que vai dar condições da gente desmilitarizar a polícia e fazer investimento é gerando emprego, gerando uma educação a todos os níveis gratuita, né? Acabar com esse lobby da educação, essa educação que hoje a gente vê, né, do Estado, com essas privatizações da educação, que também privatiza-se a água, privatiza a educação, agora privatiza-se inclusive as cadeias, né? Que hoje as cadeias também são privatizadas, né? Uma boa parte já não são geridas nem pelo Estado. Então, estamos nesse processo constante de crescimento e a gente sabe que essa sociedade, o nosso partido, né, só com uma revolução socialista, né, para a gente dar condições do nosso povo, de fato, chegar ao poder e ver que essa realidade que a gente vive não é nossa, é uma realidade imposta pela burguesia nacional e pelos ricos, pelas elites, né? Nosso tempo acabou, queria agradecer sua presença aqui. Agradeço, muito obrigado. Agradecer ao Sandro também por mais um programa, né, Sandro? Feito. Muito obrigada a você pela companhia. Lembrando que a temporada do programa Rumos e Desafios vai trazer entrevistas para auxiliar os eleitores nas escolhas para as eleições de outubro. O programa vai ao ar toda segunda e quarta às 10 da noite. Até mais!